Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais uma semana aqui com vocês, mais uma live. Tomando meu cafezinho, esperando vocês chegarem na nossa live. Hoje eu quero bater um papo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia. Vamos começando aqui a nossa live. Às vezes a gente fica um pouco de dúvida o que trazer aqui para vocês, o que falar. Eu acho que é interessante mesclar um pouco de conteúdos. No outro dia a gente estava conversando sobre autonomia de menores de idade. Vocês falaram um pouco dos estudos que vocês estão fazendo, algumas pessoas levando, pensando, né, nesse contexto todo, né? Foi uma conversa que eu acho que é muito importante de trazer, mas eu também acho importante trazer algumas dificuldades que a gente esquece que existem, mas que a gente passa por elas. Ou então algumas que às vezes as pessoas não estão tão acostumadas a falar, a trazer aqui para vocês, e eu acho que é essencial a gente enxergar todo o contexto que a gente vive quando a gente decide entrar nesse universo da advocacia. Quando eu e a Thaís, a gente formou o escritório para abrir, a gente tinha uma visão muito precisa do que a gente queria, né? E uma demanda que foi pouco responsiva no começo em relação à necessidade do que a gente oferecia, mas que aos poucos a gente foi trabalhando e foi mudando o contexto todo até a gente chegar no momento atual e a gente vê que é algo que é fundamental para a sociedade como um todo, né? A gente diminuir a judicialização da saúde, a gente mudar o contexto de saúde. Mas antes disso, por trás disso tudo, né? Por trás de todo esse conteúdo, nós temos nós, enquanto advogados, e o que significa você se tornar um empresário, um advogado. Isso também é uma dificuldade que eu acho que tanto eu quanto a Thaís a gente enfrentou e que eu já vi muito as nossas colegas passarem também. E isso é natural do universo do profissional liberal. A gente é muito ensinada a técnica e é pouco ensinado o que significa ser um empresário, né? Porque, querendo ou não, no momento que você decide abrir um escritório, ou mesmo trabalhar dentro de um escritório, você se torna um empreendedor, você acredita naquele negócio, você precisa criar estratégias para aquilo ali. E o que hoje eu quero trazer para vocês é algo que faz parte do universo do mundo do empreendedorismo que eu e a Thaís a gente não esperava, que é personal branding, a sua marca pessoal, o que significa você se mostrar para o mundo. E durante muito tempo a gente teve uma dificuldade que ainda existe, não vou falar que não existe porque não seria verdade, que tem muito a ver com a nossa imagem, o fato de que eu e a Thaís, nós somos mulheres. E aí eu vou entrar em alguns assuntos delicados e eu vou tentar entrar nesses assuntos delicados da melhor forma possível. E tem a ver, inclusive, com o que eu vou falar hoje aqui para vocês. Então, tem o fato de que nós somos duas mulheres em dois mundos muito machistas. Porque, querendo ou não, a advocacia e medicina são elitistas e machistas. A gente não pode fugir dessa realidade, isso é uma realidade que existe. E uma dificuldade que a gente teve durante um bom tempo tinha a ver com o fato de que nós parecemos ser mais novas do que nós somos. Isso é algo que todo mundo sempre fala, eu sei, tô acostumada, vocês também já devem ter escutado muito isso. E eu quis trazer esse assunto porque eu não sei se vocês viram, mas nessa última semana passada agora, teve um movimento, principalmente da área de cirurgia, na parte de cirurgia vascular dos Estados Unidos,
um artigo científico muito interessante. Interessante no sentido da repercussão que ele causou, não do que ele trouxe. Que abriu um debate muito importante sobre imagem. A imagem que nós passamos, e aqui eu tô falando de homens e mulheres, ok? Que nós passamos nas redes sociais e a importância de se ter uma separação ou não do seu mundo pessoal para o seu mundo profissional. Foi um artigo científico, depois eu vou colocar para vocês lá na comunidade do Biodireito, em que eles usaram algumas categorias para demonstrar o que seria uma imagem não apropriada para cirurgiões vasculares. E isso causou um furor na internet, porque, querendo ou não, nós temos sempre nesse mundo da imagem 2 pesos e 2 medidas. Então, as mulheres, elas eram muito criticadas por postarem fotos de biquíni ou não, enquanto os homens não eram mal vistos em relação a isso. E isso me lembrou muito das inseguranças que eu e a Thaís a gente teve, muito no início, por causa dessa imagem que a gente tem de ser mais nova. Então, não tinha nem a ver necessariamente com a gente postar foto de biquíni ou não, ou algo assim, mas isso me trouxe, eu achei importante de trazer aqui para vocês, esse debate sobre essa questão, porque ainda é uma questão muito nova pra gente, né? As redes sociais, as mídias e a força, inclusive, que as mídias e as redes sociais elas têm, é algo que ainda é muito novo pra gente. E esse mundo de exposição também é algo muito novo, né? Quem é aí partidário dos anos 90, dos próprios anos 2000, a gente sabe que era completamente diferente o mundo das redes sociais, a comunicação, tudo mudou muito. E nessa pandemia, a gente teve um avanço muito grande da influência das redes sociais no nosso mundo profissional. Já vinha existindo, mas agora é incontestável a importância de vocês usarem a imagem e as redes sociais para vocês crescerem. Não à toa tem 1 milhão de cursos que ensinam como se posicionar na internet, Google Ads e por aí vai. Mas o fato foi que eu achei interessante alguns pontos que eu quero trazer para vocês, porque tem a ver com o meu percurso e o da Thaís, dentro da nossa história de advocacia e inseguranças que são naturais para homens e mulheres. Nesse artigo científico, tinham críticas muito contundentes em relação à imagem desses cirurgiões vasculares e o que eles poderiam ou não fazer. E algo mais interessante ainda é que o grupo de pessoas que julgavam umas às outras, elas tinham entre 26 e 31 anos. Eu acho importante trazer isso porque geralmente quando a gente imagina, a gente vai imaginar pesquisa científica e quem tá julgando a imagem de alguém na internet, a gente pensa em pessoas mais velhas, falando, aquela advogada, aquela médica não devia estar de biquíni na internet. Não, eram pessoas que tinham mais ou menos a mesma idade se julgando, e esse artigo saiu e causou uma revolução e várias médicas postaram a hashtag #MedBikini, mostrando que não tinha influência alguma o fato de elas se postarem de biquíni e a capacidade delas enquanto profissionais. E aí isso levanta diversos debates que eu e a Thaís a gente se viu dentro deles, principalmente no início. O fato de a gente ter um rosto mais jovem, de conviver e viver dentro desse mundo que é ainda muito conservador, que é o mundo da medicina e o mundo da medicina e da saúde também, da enfermagem, da área de fisioterapia, toda essa área da saúde, ela é muito conservadora, e da advocacia também. São mundos muito conservadores ainda, muito elitistas, muito conservadores e muito complexos. Aí o Fernando tá falando, eu particularmente sou adepto à separação dos perfis, não acho adequado nem ao homem nem à mulher expor em um perfil profissional
uma foto de roupa de banho. Pois é, Fernando. Aí vem algumas coisas que eu e a Thaís, a gente se viu no meio disso. Bem no início da advocacia mesmo, quando a gente começou a trabalhar, a gente vinha de um mundo muito acadêmico. A gente se conheceu fazendo mestrado. E é interessante isso, porque essa era uma das grandes forças que eu e a Thaís a gente tem. O mundo acadêmico, eu sempre me encaixei muito bem dentro do universo dos estudos, do mundo acadêmico, e a imagem de um acadêmico, ela é muito diferente de uma imagem de um advogado. E eu tive uma dificuldade de transacionar de um mundo para o outro, que é o universo acadêmico para o universo profissional, porque eu sempre fui uma pessoa que usei calça jeans, estava tranquila em relação a isso. E o mundo da advocacia, ele não te oferece essa disponibilidade se a gente pensar na primeira imagem que você passa para alguém. Não é que é proibido, eu queria deixar isso bem claro. Tô falando que os assuntos são mais delicados. Eu acho que nada não é permitido. Eu acho que tudo depende de como você vai tratar das questões. A Priscila tá falando, eu também acho, Fernando, vale para ambos os sexos. E aí, a gente passou por várias fases, tá, gente? Eu tive uma época que eu inventei que eu queria pintar meu cabelo porque eu ia parecer mais velha em relação a isso. A gente foi numa consultoria de imagem. Tinha aqui em Brasília, tava acontecendo uma consultoria de imagem lá no Parque Shopping. Para quem conhece, é um shopping aqui de Brasília, não importa, mas era gratuito. E aí a Thaís falou, vamos lá dar uma olhada nessa história de consultoria de imagem, vai que a gente recebe umas dicas legais de quais roupas comprarem, de como fazer essa transição, né, do mundo acadêmico para o mundo profissional. E essa consultora de imagem, ela foi muito interessante, porque aí entra no assunto principal que eu quero falar com vocês hoje. A gente, às vezes, se apega muito à nossa imagem e à roupa, e ao cabelo, e a tudo isso, e ela deu algumas dicas que foram essenciais pra gente, que você precisa de pegar suas maiores qualidades e trazer isso para esse novo mundo que vocês estão trabalhando. Se para vocês pertencem tão bem ao mundo acadêmico, você precisa pertencer também a esse mundo da advocacia. E isso foi para mim uma dica fundamental, porque realmente eu não me sentia pertencente desse mundo da advocacia. Até porque durante muitos anos eu não quis ser advogada. Quem já viu um pouco da minha história sabe um pouco disso. Eu neguei durante muito tempo essa imagem de advogada porque eu não queria a imagem tradicional da advocacia. E eu precisei me reconfigurar e entender que a advocacia vai muito além e que eu posso entregar muito mais. E isso fez muita diferença também para essa questão de imagem, do seu personal branding, né? De quem você se mostra que é. O Fernando tá falando aqui, somos julgados sim pela aparência. A pesquisa só revela a realidade. E eu querer me rebelar contra isso postando uma foto minha de sunga não vai mudar a realidade. Eu vou comentar melhor em relação a essa pesquisa, tá? Então, eu acho que existem algumas questões que a gente foi passando que são importantes em relação a como lidar com a sua imagem e com a sua marca pessoal. Eu acho que isso é importante de ser falado também. Nós, enquanto advogados e nesse mundo de mídia, a gente não pode fugir dessa realidade. Eu acho que é isso um pouco que o Fernando tá falando. É o fato de que a gente precisa se apoderar do que significa a advocacia. Não é se limar no lado pessoal, não é isso. É como você precisa passar essa imagem. E aí tem algumas dicas que eu acho que são válidas e que vão muito além da imagem. Mas sem dúvidas, eu acho que a primeira dica delas é o fato de... e aí que vem algo que é importante que eu queria falar para vocês. Em relação a essa questão de imagem, a se portar, às vezes a gente se apega muito a
estar de biquíni, não estar de biquíni, poder isso, não poder aquilo, mas existem muitas outras coisas que formam o contexto todo. A Ciane falou, mas o julgamento vai além das roupas, como vai ser comentado nessa live. Isso, Ciane. Eu tenho muita dificuldade em me expor. Se eu depender das redes sociais para me promover, estou perdida. Calma, Deia. Calma, Andréia. Vamos lá. Eu acho que a questão que a gente precisa começar a enxergar é que a imagem, e a imagem que eu digo roupas, ela é uma das coisas importantes. E aí eu vou deixar, inclusive, ela por último, para vocês verem como é. Eu vou dar 5 dicas para vocês sobre algumas coisas que a gente precisa ficar atento. A primeira delas é o que eu gosto de falar, escolha suas batalhas. Quando a gente entra no mundo profissional, a gente vai entrar num universo em que as pessoas elas têm pensamentos divergentes. E tudo bem. E a gente precisa escolher muito bem quais as batalhas que a gente quer travar. E aí eu vou falar de algumas experiências pessoais para vocês verem como isso funciona. Eu e a Thaís, a gente é muito convidada para alguns programas de rádio, Rádio Justiça, TV Justiça, porque essa é uma área muito especializada. Então acaba que os jornalistas, eles sempre nos chamam, ou chamam eu ou a Thaís para participar das coisas. E já teve alguns momentos em que a gente estava participando desse universo de falar sobre um determinado assunto. E a pessoa que estava do meu lado, um médico, especificamente era um médico, ele tinha um pensamento muito conservador, vamos dizer assim. E eu tenho um pensamento mais liberal, eu tenho um outro pensamento. E aí a gente vai entrar em política, em feminismo, em machismo, em todas essas conversas que são mais acalentadas. E não cabe, nesse momento em que você está passando uma informação, no caso era uma informação sobre pandemia. A gente estava falando sobre, foi bem no início, a gente estava falando sobre os brasileiros que iam vir da China, de Wuhan, né, para o Brasil, e como que aquilo ali tinha uma visão bioética do assunto. E aquela outra pessoa que estava me acompanhando nesse programa, ele tinha pensamentos que eram completamente divergentes dos meus. E entre uma fala e outra, naquele momento em que a rádio sai do ar, né, e a gente conversa, ele queria vociferar muito as opiniões dele. E aí é esse momento que você precisa escolher as suas batalhas. Não é você ir contra os seus pensamentos. E eu tenho dificuldade com isso, ok? Porque eu sou uma pessoa bem militantezinha. Mas será que vale a pena você travar toda uma batalha, uma guerra com aquela pessoa, sendo que o assunto que você está falando não tem a ver com isso? Você vai ter clientes que não vão pensar como você. E isso vai ser natural. Então, aí eu vou trazer polos opostos, ok? E eu não estou defendendo nenhum dos lados. Por favor, gente, eu quero que vocês entendam o contexto que eu estou falando. Uma pessoa é de uma vertente política e você é de outra vertente política. E você vai trabalhar para aquela pessoa, vocês não precisam entrar nesses debates, porque não vai acrescentar em nada. Principalmente no momento que a gente vive, que hoje em dia, essas questões políticas, elas saem do controle. E olha que eu adoro falar de política, mas a gente precisa escolher as nossas batalhas, pessoal. Existem momentos em que você precisa fazer o seu trabalho, e ali é o seu eu profissional. Você vai deixar de lado todo o seu eu, a Thaís, Luciana é idealista. Não, mas é importante, não é todo o seu eu, não é ir contra a sua versão e os seus pensamentos. Mas é o fato de que você precisa entender se vai acrescentar ou não aquela briga, entendeu? Então escolha as suas batalhas. Isso tem a ver com imagem, tem tudo a ver com imagem. Porque é muito complicado você ser marcado como uma pessoa que é a rainha da militante, entendeu? Principalmente nesse mundo em que a gente vive profissional e que você precisa construir uma imagem. Então o ideal é relevar. E eu aprendi isso muito aos poucos. A Thaís está até falando aqui, Luciana idealista, porque a Thaís me ajuda muito a me segurar. Aqui a Ciane falando, eu me seguro muito. Eu também, Ciane. Eu sou uma pessoa que eu me seguro muito nessas questões. Porque eu realmente tenho algumas visões mais idealistas. Eu tenho alguns pensamentos que são mais contundentes. Mas é
Aí, a Andrea, perfeita. Escolha com que gastar a sua energia. E isso serve pra tudo na vida. Isso mesmo, Paty. Serve pra tudo na vida. E quando a gente tá num ambiente profissional, quando você vai encontrar com aquele cliente, vale a pena relevar algumas coisas. Escolha suas batalhas. Eu acho que essa é uma das melhores dicas. A segunda delas é em relação à autoconfiança. E aí eu vou entrar, inclusive, em algum assunto que eu percebi de algumas de vocês conversando com a gente, alguns de vocês também conversando com a gente, em relação à autoconfiança e ao que você sabe ou não. Essa é uma segunda parte que é fundamental também em relação à imagem. Autoconfiança não significa arrogância nem prepotência, significa você entender de um assunto e você saber passar aquele assunto para a pessoa entender o que você está passando. E isso vai envolver várias questões da vida de vocês. Vocês não precisam saber todo o contexto do universo, estudar tudo que existe no mundo para você ser uma pessoa autoconfiante. Você pode se tornar uma pessoa autoconfiante no seu trabalho, principalmente com a prática ajuda muito isso. E eu, no início da advocacia, eu tinha um medo muito grande de não ser capaz de entregar para o meu cliente o que ele precisava. Isso tem muito a ver, inclusive, com uma síndrome que recentemente, inclusive, foi reavivada, que é a síndrome da impostora, a síndrome do impostor, que é muito interessante e ela tem alguns vieses específicos de gênero, inclusive, quando a gente vai pensar em relação ao mundo profissional e mundo acadêmico. Geralmente, no mundo profissional, a mulher ela tem mais essa síndrome de impostora, enquanto o homem tem a síndrome de impostor muito mais voltado para o lado acadêmico. E isso tem a ver com estudos, não é uma coisa da minha cabeça, né? Que eu tô falando aqui para vocês. Isso tem a ver com sociedade, com construção da sociedade, como que a gente se enxerga, como que a gente não se enxerga, e em relação a papéis mesmo de gênero que foram destinados às mulheres. As mulheres foram muito destinadas a um mundo em que o profissional delas sempre foi muito limado por vários motivos. E o homem no mundo acadêmico, ele sempre teve uma pressão maior. Então é natural esse tipo de coisa acontecer. O Fernando tá falando. Exatamente, no perfil profissional é necessário comedimento sobre o que se expor. Eu me seguro e me policio para não opinar sobre política, por exemplo. Já perdi muito em me expor e hoje sei que não valeu. Fernando, eu acho que o aprendizado é fundamental em relação ao que vale debater ou não. Mas voltando para essa parte da síndrome de impostor, eu acho importante trazer para vocês, porque quando eu e a Thaís a gente foi fazer, e aí vem sempre exemplos. Quando eu e a Thaís a gente foi dar aula no CEUB, a gente foi dar a nossa aula de compliance em saúde. E a gente já tinha todo um currículo montado, a gente já tinha as aulas preparadas. E eu sempre fui uma pessoa que eu precisei me preparar muito para tudo que eu ia fazer. Então, eu ia dar uma palestra, eu precisava, assim, de um mês antes para pensar como eu ia fazer, para testar com alguém. Sempre foi, assim, uma coisa que era muito difícil para mim, esse salto profissional. E eu falava, Thaís, tem tantas pessoas mais articuladas que eu, pessoas que sabem muito mais do que eu, e ela foi muito importante para eu conseguir enxergar. A Tiziane falou, se eu não me engano, falam dessa síndrome na série que eu indiquei, The Politician. Eu achei muito interessante essa série, viu, Ciane? Eu ainda não assisti. Mas essas séries atualmente, elas têm abordado muito todas essas questões. E a síndrome de impostor é aquele momento em que você acha que você não é capaz. Então, quando eu fui dar essa aula no CEUB, principalmente que era um curso que ninguém nunca tinha dado no Brasil, eu falei, Thaís, eu não tenho capacidade para isso. Por que tinha que ser eu, sabe? Eu me sentia incapaz de poder levar isso. Eu me sentia muito incapaz de poder levar isso para outras pessoas. E aí a gente sentou e quando eu fui dar minha primeira aula, foi incrível a aula. Não apenas eu tinha capacidade para poder passar aquele conhecimento, como não tinha nenhuma outra pessoa que teria aquela capacidade que eu tinha, que teria o histórico que eu tinha, que teria a experiência que eu tive. E era um curso de atualização, então era um curso que era
principalmente prático. E as coisas, elas vão se encaixando. O curso que a gente propõe para vocês, o nosso curso da turma do Bioéticas na Prática, ele é um curso prático. O Bioéticas na Prática, ele é prático. E as coisas vão se encaixando em relação ao seu conhecimento. Então, e isso é algo que a gente vai passando muito na vida e vai aprendendo em relação ao fato de que você precisa começar a entender as suas capacidades e os seus defeitos também. E aí vem algo que eu falei pra vocês. Autoconfiança não é prepotência, não é arrogância. É você entender as suas capacidades e o que você pode ou não passar para as pessoas. Então é importante vocês enxergarem o que vocês são capazes de fazer e vocês irem a fundo em relação a isso. Eu vejo muitas pessoas com muito medo de seguirem, de começarem, de acharem que tem que estudar o leque todo do mundo para ter essa capacidade. Vocês são muito mais capazes do que vocês imaginam. Escutem o que eu estou falando, porque eu já passei por esse momento que você provavelmente está passando. Hoje em dia eu tenho muito mais autoconfiança. E autoconfiança é uma coisa que transparece, pessoal. Quando você chega numa reunião, e aí isso é algo também que sempre nos perguntam. Quando você chega numa reunião e você não... A pessoa te faz... O seu cliente te faz uma pergunta e você não sabe a resposta. A sua resposta, ela vem por meio de conhecimentos prévios. Inclusive, a sua capacidade de falar, olha, eu acho que pode ser assim, assim, mas eu quero pesquisar e trazer um parecer que vai esclarecer completamente essa sua dúvida. Então, isso é muito importante para o dia a dia de vocês. Aqui, eu quero uma Thaís também. Faz muita diferença, principalmente pessoas que te apoiem, mas apoie também nos seus colegas advogados, nos seus amigos, na gente que tá aqui também. Quando vai sair outro curso de compliance em saúde? Vai sair, gente, calma. Ainda não tive coragem de começar. Olha, aí a Vivi falando, me sinto como você, as outras eu acho que assim, a gente precisa aprender a ter mais confiança nas nossas capacidades. E isso não é você começar a agir sem conhecimento, não é isso. É porque eu vejo muitas pessoas que sabem muito e têm muita dificuldade de conseguirem seguir, de conseguirem crescer porque elas têm medo. É isso que eu tô falando, não é uma pessoa sem conhecimento que tá falando em relação por meio de achismo, ok? Isso daí tá fora. O que eu tô falando são as pessoas que têm muita capacidade e que acham que não tem. E aí é aquele momento de você se auto-enxergar, você enxergar suas capacidades e você refletir em relação ao que você pode entregar para outras pessoas. A Vivi, fui chamada para dar aula para os profissionais de saúde, recebi o convite ontem e não dormi essa noite. A insegurança domina. Então, aí vem algumas questões que eu até trouxe aqui em relação à síndrome de impostor. E uma das coisas que são fundamentais é o fato de que a pessoa não sente que pertence a um lugar. E isso acontece em vários níveis, ok? A gente já teve pessoas como a própria Michelle Obama falando sobre síndrome da impostora, que ela não se sentia capaz de ser uma primeira-dama como ela foi. E ela teve que trabalhar isso. Então, a gente estou falando de Michelle Obama, entendeu? Que é a Michelle Obama, né? E outras pessoas como Kate Winslet, várias pessoas famosas falando em relação à síndrome da impostora, se sentindo incapazes de exercer aquilo que elas sabem que elas têm capacidade de exercer. Então é aquele sentimento de não pertencer no lugar, de desmerecer as suas conquistas. Isso eu sempre fiz comigo mesma. Eu sempre fui muito dura, aquela autocrítica, eu sempre fui muito dura de achar que eu tava no lugar certo, na hora certa, e por isso que eu consegui conquistar o que eu conquistei. E não é verdade. Se você, Vivi, foi chamada para isso, é porque você tem capacidade, é que enxergaram em você a capacidade. Basta você dar um passo à frente, você saber lidar com essas questões. Inclusive, uma das questões que eu acho muito importante que a gente fala aqui para vocês é em relação a saber lidar com erros. Porque eu acho que uma das grandes questões que a gente se auto-sabota, que a gente acha que a gente não é capaz, é o medo de errar. E errar vai fazer parte
da nossa vida. Faz parte você errar e aprender com isso aí, entendeu? Então, faz parte a gente saber lidar com o erro. E eu vou falar, eu já errei na minha vida profissional. Já errei feio, já errei de forma crassa. E eu fui lá e falei, este foi um erro crasso, nunca mais vai acontecer. Nunca mais aconteceu. Já tive erros bobos. E a gente vai aprendendo com isso. E a vida ela é construída a partir disso. Então, vocês precisam começar a extirpar essas crenças de vocês limitantes e começar a crescer. E isso tudo tem a ver com imagem, ok? Mas uma das coisas também que eu acho fundamental em relação à nossa profissão, que a gente também sempre fala com vocês, é o fato de escutar o seu... A Thaís está no ar. É horrível, mas a gente aprende. Falando de erros, né? Agora, trazendo para mais uma das dicas que eu acho importante. Escutar os outros. Isso é algo que a gente fala e martela aqui para vocês. E que, mais de uma vez, a gente já escutou em reuniões sobre a importância do advogado escutar o cliente. Às vezes, você tem toda uma estratégia na sua mente em relação àquela situação do seu cliente. E ele não quer aquilo. Ele quer outra coisa. Já passei por momentos frustrantes em que valia a pena recorrer a uma ação. Inclusive, também esse é um dos motivos pelo qual o contencioso me toca muito profundamente. É que eu sabia que cabia recorrer e o cliente não quer recorrer. O cliente, ele quer que aquilo ali acabe. E é importante você escutar a necessidade do seu cliente. É importante você saber o que o seu cliente quer. É importante você falar, e isso já aconteceu muito, o bacana de ter uma sócia tem a ver com isso, de eu e a Thaís a gente falar assim, a Thaís falar, Lu, ele não quer isso, ele não tá pedindo isso pra você, ele tá pedindo tal e tal coisa, aí você vai olhar a mensagem e a pessoa pediu tal e tal coisa, entendeu? É importante você ouvir o seu cliente, escutar mesmo, gente, e isso tem a ver com várias questões. Quando você tá numa reunião, você tá com um papel, uma caneta, e você começa a anotar o que o seu cliente quer, isso faz parte de você começar a criar uma conexão com aquela pessoa e entender as necessidades daquelas pessoas. Isso é importante principalmente na área preventiva, porque na área preventiva a gente cria diversas estratégias de atuação e às vezes elas vão se embolando por dificuldades do seu cliente. Isso já aconteceu muito, acontece muito comigo com a Thaís, da gente criar toda uma estratégia e o cliente no meio do caminho, ele começar a ficar muito confuso, não conseguir entregar as coisas e você tem que ir lidando com isso. Como que a gente pode construir uma resposta mais produtiva nesse momento? Como que a gente pode ser realmente produtivo? Isso faz parte de escutar o seu cliente. A próxima dica e essa é muito difícil, não é fácil, todas são, né? Mas que tem muito a ver com o fato de equilíbrio emocional, equilibrar razão e emoção. Isso é fundamental em todas as esferas da nossa vida. Você equilibrar essas duas partes faz com que você se torne uma pessoa que consegue entregar melhor os produtos que você quer entregar. E isso tem a ver com escolher suas batalhas, tem a ver com você ser autoconfiante, tem a ver com você escutar o seu cliente. Você ter esse equilíbrio é fundamental para você conseguir agir de uma maneira que você consiga realmente resolver as necessidades dos seus clientes. E aí vem você ter, eu prefiro, durante muito tempo, para eu ter tudo isso, eu criei uma persona da Luciana profissional. Então, quando eu entrava no mundo profissional, era como se eu vestisse uma capa e falava, ok, esse é o momento em que eu sou advogada e eu vou agir dessa maneira. E aí as coisas elas vão se equilibrando. As coisas elas vão se transformando e vão se tornando cada vez mais natural. É natural isso. Esse momento da prática, ele realmente é muito difícil porque a gente não foi ensinado. A gente foi ensinado o mundo técnico. Então, quando você começa a conseguir construir essa persona, ela vai se tornando mais fácil. A Andrea falou, saber ouvir é algo que se aprende. O livro Comunicação Não Violenta ensina. É verdade. Ouvir e escutar é uma coisa que a gente aprende, viu, Fernando? O Fernando tá falando que ouvir é muito difícil. E é uma coisa que a gente vai se moldando para entender. Isso tem a ver com o seu equilíbrio também. Tem a ver com essa questão de razão e emoção.
ela é uma coisa que você vai dominando cada vez mais com a vida. A maturidade vai te ensinando isso. E aí, por fim, aí sim, eu vou falar de aparência. E eu acho interessante isso, porque eu falei pra vocês, né, que eu e a Thaís, a gente, no início, eu pintei meu cabelo, eu me preocupava com a roupa, e não que isso não tenha importância. Seria muito mentiroso eu falar pra vocês que isso não é importante. A aparência, ela é uma das questões que é o seu cartão de visitas. Quando você chega pra encontrar um cliente, a primeira coisa que ele vai ver é sua aparência. E isso é uma das questões, mas é uma das questões. É algo que também foi, pra mim, foi um pouco difícil essa transição em relação às roupas que eu ia usar. Porque lembra que eu falei pra vocês que no mundo acadêmico eu já estava muito acostumada com a calça jeans, com a roupa X, com a roupa Y. E eu nunca tinha entrado no mundo profissional a ponto de eu necessitar de ter uma certa imagem. E quando eu me tornei dona de um escritório, isso caiu como um peso sobre mim, porque de repente eu virei um exemplo. Porque eu sou dona de um escritório, né? Então eu precisava de ter essa imagem de dona do escritório. E isso é algo que você vai criando para você, se pertencendo, mudando a sua aparência. E com o tempo isso foi se tornando mais leve. O que eu tenho que usar, como que eu tenho que agir, como que eu tenho que ouvir. Isso é uma questão que ela vai se desenvolvendo aos poucos. Não se violem no sentido de eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer X, eu tenho que fazer Y. Isso não vai acontecer do dia para a noite. As coisas elas vão se encaixando com o tempo. E aí o fundamental que eu queria terminar a nossa live de hoje falando é: enxergue as suas qualidades. Todo mundo tem qualidades muito específicas e muito individuais. Então, enxergue as suas qualidades e potencie essas qualidades. Uma das minhas qualidades, por exemplo, sempre foi o estudo, sempre foi entender as coisas, sempre foi saber das coisas. Então, o que eu fiz em relação à minha imagem e ao meu rosto de nova? Hoje em dia, eu peguei isso pra mim e falei, tá, isso é algo que eu não vou conseguir mudar agora. Eu não vou parecer mais velha da noite pro dia. Como que eu vou resolver essa questão? E como eu resolvi essa questão é como eu vou conversar com os meus clientes. Então, o que geralmente acontece? Na primeira reunião em que a gente chega e senta, eu já trago diversas respostas para as perguntas dos meus clientes. E a partir dali eles começam a perceber, então, que, opa, essa menina ela sabe o que ela tá falando. E aí pode me chamar de menina, pode me chamar de garota, eu sei das minhas capacidades. Eu entendo o que eu posso entregar para aquele cliente, o que eu não posso entregar para aquele cliente. E foi assim que eu aprendi a lidar com essa aparência mais jovem. Foi entendendo o que eu tenho capacidade de entregar. E principalmente com conhecimento. Então, que é uma das minhas qualidades. Potencie as suas qualidades. O que você é capaz de entregar? Você tem mais facilidade em comunicação? Desenvolve isso. Você tem mais facilidade com o cognitivo, o conteúdo? Desenvolva isso e desenvolva isso no contexto da reunião que você vai ter, daquela primeira aparência que você vai ter. Então, eu acho que a gente tem que se julgar menos, tem que ser menos perfeccionista e tem que começar a fazer. É isso que a gente tem que começar a fazer. Começar a trabalhar. É isso, pessoal. Eu queria trazer eu sei que é bem subjetiva essa questão, mas essa é uma questão que faz muito parte do nosso mundo profissional e a gente precisa abordar essas questões de vez em quando e era isso que eu queria trazer para vocês. Lá na comunidade do Biodireito, eu vou trazer um pouco mais sobre essa questão da gente falar sobre síndrome do impostor, vou trazer alguns artigos para vocês. E é isso, a gente tem que só fazer. Vamos todos aqui botar a mão na massa e começar a trabalhar com mais força e mais vontade. Cada um tem suas dificuldades, é natural. Essa questão que eu falei para vocês em relação à imagem foi uma coisa que eu e a Thaís a gente enfrentou e enfrenta ainda. E a gente vai aprendendo a lidar com essas dificuldades e como cada vez mais trazer mais para os nossos clientes e para nós mesmos também, né? É muito importante isso. Quando você tá feliz e quando você sabe o que você tá fazendo, isso transparece de uma forma natural. E é
é isso. Saiam da zona de conforto, muito importante. Saiam da zona de conforto, comecem a trabalhar. E essa, inclusive, é uma das questões também que a gente trouxe. E a gente tem um bônus no curso, que é de prospecção, que uma das nossas clientes, ela fala sobre o fato de que nós sermos jovens foi algo que para ela foi importante, porque ela sentia a nossa sede de trabalhar e de entregar mais. Então, às vezes, o que a gente acha que é uma fraqueza, na verdade, é uma força. Então, é importante trazer isso para vocês também. Que bom que vocês gostaram. Obrigada pela força, eu desejo muito sucesso. Muito obrigada. Colocações perfeitas, importante mesmo a gente discutir isso. E sim, pessoal, vamos começar a nossa semana motivado. Vocês sabem muito mais do que vocês imaginam. Tenham uma ótima semana. E é isso. A gente vai trazer mais outros conteúdos durante a semana. Lembrando que as lives são todos os dias, de segunda a sexta, às 11 horas. E é isso. Tchau, tchau. Tenham uma ótima semana.